Olá, eu sou o Felipe e esse aqui é o meu novo canal. A ideia desse canal, pelo menos a proposta que eu tinha quando eu imaginei esse canal, era criar uma via, para poder compartilhar ideias sobre história militar em geral, e a evolução das tecnologias militares, de todo tipo. Por que eu escolhi isso? Porque é um tema bastante interessante e é uma coisa que a população brasileira em geral tem curiosidade e que não tem canais atuais que falem sobre esse assunto, Então há essa carência. Então eu decidi criar um canal que falasse sobre os eventos históricos relacionados à história militar, sobre a história das tecnologias, Enfim, uma maneira de compartilhar com os colegas aquilo que eu conheço um pouco, E também aprender um pouco mais com outras pessoas que talvez tenham algum conhecimento na área, Eu não sou historiador, deixando bem claro isso, Minha situação atual é eu sou professor de geografia, eu sou formado em geografia, mas eu tenho, assim, alguma boa leitura no ramo da história militar, Estou fazendo uma especialização na área, Então é algo que eu ainda estou desenvolvendo, Embora eu já tenha curiosidade pelo assunto há um certo tempo. Bom, a minha ideia inicial para esse vídeo, é iniciar uma série sobre um assunto que ele é bastante interessante, muita gente se interessa, muita gente tem curiosidade, que são as espadas. A espada é provavelmente o símbolo mais icônico quando a gente pensa em tecnologia militar, em armas. A espada é aquela primeira que vem na nossa mente, Nesse primeiro momento, dando foco para as espadas ocidentais, principalmente as europeias, Por quê? Porque se a gente for falar de espadas de outras regiões do mundo, o assunto vai se tornar infinito. É muita informação, é muita coisa, E eu não daria conta de falar sobre isso. Então, nesse momento, o que eu posso fazer é uma série de vídeos sobre a origem das espadas, sobre a evolução das espadas. Nesse primeiro momento, eu vou falar sobre a origem das espadas ocidentais e depois eu vou dividir por etapas, períodos históricos, E aí a gente vai avançando, Então, esse primeiro momento seria a origem das espadas até o final da Antiguidade, quase no início da Idade Média. O problema de falar de espadas ocidentais no geral é que a gente tem uma variedade muito grande, de espadas. Varia muito de povo para povo. Não existe uma cronologia clara. Modelos mais antigos e modelos mais novos convivem durante séculos juntos. Então não é tão simples assim. Eu decidi que seria uma boa ideia eu manter apenas ali, ou me focando principalmente nos modelos mais icônicos. Aqueles que chamam mais atenção, que marcam a época, Outras dificuldades que a gente vai encontrar vão ser a presença de muitos mitos e muitas fantasias em relação às espadas, A função da espada não é a ofensiva, na maioria das vezes, Existem exceções. Mas na maioria das vezes a espada tem uma função de defesa, defesa pessoal do combatente, do guerreiro. Quase sempre ela vai figurar secundariamente em relação a uma outra arma, Seja um arco, seja uma lança e por aí vai, Então existe aquele mito, de que eu já ouvi muita gente falar, não, que a pólvora enterrou a espada, ou a pólvora tornou a espada obsoleta, e isso não é verdade, Se a gente for pensar bem, quem enterrou a espada de fato, quem tornou a espada obsoleta finalmente, foram os revólveres, Enquanto a produção de revólveres ainda não era barata, a ponto de você poder suprir todos os combatentes de um determinado exército com uma arma capaz de dar tiros em repetição que permitam ao combatente se defender efetivamente a curta distância contra mais de um inimigo, enquanto ainda não existia essa tecnologia, a espada continuou existindo, E isso faz com que a espada tenha uma extensão de tempo muito longa, desde os primórdios da civilização, por um lado, até tempos quase atuais. Um exemplo disso é que a maioria das potências europeias, ainda na Primeira Guerra Mundial, ainda forneciam, ainda equipavam seus soldados, principalmente os de cavalaria, com espadas. Espadas que inclusive tinham sido desenvolvidas recentemente. A Inglaterra, a última espada desenvolvida na Inglaterra foi em 1912. E o outro problema que a gente tem é a questão da definição de espada. Isso daqui
pode ser chamado de espada? Evidentemente não. É uma adaga, ou um punhal, faca, o nome que você preferir, né? Por quê? Existem características que definem uma espada. O que separa ela de uma faca simples, normalmente, é o comprimento da lâmina. O problema é, a partir de que momento algo deixa de ser uma adaga e se torna uma espada? Agora ficou mais complicado. Isso aqui é uma faca ou é uma espada? Será que é uma faca longa ou será que é uma espada curta? A partir de que ponto eu posso dizer que deixou de ser uma faca e se tornou uma espada? Essa dificuldade de definição faz com que não fique muito claro pra gente a partir de que momento a espada surgiu, né? Porque a espada ela se desenvolveu a partir de outras ferramentas, certo? Principalmente facas, mas não apenas facas, né? Como eu vou falar adiante, existem espadas que se desenvolveram a partir de outras ferramentas diferentes da faca, como foices e machados, né? Mas tudo indica, né? Existe uma graduação, né? As adagas, principalmente, vão ficando cada vez mais longas e até que chega um ponto em que você não sabe mais dizer se são espadas ou facas, né? Mas, de uma forma geral, a gente diz que a espada surge a partir do momento em que o homem tem condições materiais e domina tecnologias suficientes para produzir lâminas com o comprimento típico de uma espada. Você pode fazer uma pequena faquinha de cobre, por exemplo, que foi o primeiro material metálico que o homem dominou. Mas você não pode fazer uma espada de cobre, porque ela vai se torcer, ele é muito mole. Então, a gente pode dizer basicamente que as espadas surgem a partir da idade do bronze. O bronze ele é uma liga metálica baseada em cobre com outras, né? Você tem o bronze, tem o latão, né? Que seria estanho, zinco. Mas seria uma liga metálica de cobre com outro metal que dá a ele características que o cobre não tem. Então ele é mais duro do que o cobre, ele tem mais resistência, ele é menos mole, né? Menos dobrável do que o cobre, né? Existem exceções, né? O mais conhecido é o caso da professora Marcela Frangipane, que encontrou lá na Anatólia, na Turquia, uma série de pequenas espadas, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, que são datadas mais ou menos do período de 3.350 a.C., né? Seriam as espadas mais antigas conhecidas, né? Ela fica ali bem no limiar daquilo que seria considerado uma faca longa ou uma espada. Existe um certo consenso entre os historiadores que essa seria provavelmente a espada mais antiga. Ela é feita de uma liga de cobre e arsênio, né? No caso, o arsênio foi usado para endurecer o cobre e dar a eles propriedades suficientes para que ele fosse usado como em uma lâmina um pouco mais longa, né? Mas isso são exceções, né? A popularização das espadas como arma, de fato, ela vem só mais ou menos 1800, 1700 a.C., né? Quando a fabricação de bronze já é um pouco mais fácil, um pouco mais conhecida, né? Já se difundiu um pouco mais e já se barateou um pouco, né? Já não é mais um item raro, a espada começa a se popularizar, se tornar mais comum. Vou colocar aqui uma imagem de algumas espadas típicas da idade do bronze. Vocês vão perceber que a maioria delas são planas, né? Com duas lâminas e aparentam ter se desenvolvido de facas, adagas e similares, né? Reparem que o punho dela é fundido numa peça só e ela não tem uma guarda. Ela não tem nada que proteja a sua mão de caso escorregar e acertar a lâmina. Uma exceção, não, uma outra arma que se destaca, né, seria a Khopesh, que é uma espada tipicamente egípcia e depois se popularizou em todo o Oriente Médio. Não existe muito consenso entre os historiadores. Alguns dizem que ela se desenvolveu a partir de um machado, né, um machado de guerra egípcio, e outros dizem que ela se desenvolveu a partir de uma foice ou de alguma outra ferramenta de uso agrícola. E ela apresenta essa característica bem singular aqui da imagem, né? Ela é curvadinha, né? E a lâmina fica na parte de fora, que é bastante curioso, né? Então ela é um pouco singular, né? O punho, por ser fundido em bronze numa peça só, né? Ele tem essa característica meio grosseira. Provavelmente, né? A gente não tem certeza disso, já vou falar por quê, mas provavelmente os povos que utilizavam essas espadas envolviam o punho dela em pequenas tiras de couro, né, ou talvez algumas talas de madeira. A gente não sabe isso porque esses materiais, por serem orgânicos, eles se decompõem com o tempo. Então quando você encontra uma relíquia, né, você encontra ali uma espada, um arqueólogo encontra ela num sítio arqueológico, uma espada dessas, ele só vai encontrar a parte que resiste ao tempo, que seria o metal, né? Essas matérias orgânicas tipo madeira e couro, elas se perdem com o tempo e a gente nunca vai saber se de fato eles desenvolviam ela no couro ou não, é algo que se pode supor, né? Mas nunca foram encontrados esses restos materiais porque o tempo não permite que eles
se preserve. Os gregos, eles tinham uma variedade grande de desenhos de espadas. Tanto quanto os povos gregos variavam entre as suas cidades-estados, a gente vai perceber que as espadas variam também. Os gregos, eles tinham basicamente dois termos para se referir às espadas, né? Quando ela tinha uma lâmina só, né, um gume só e curvado, eles chamavam de macaira. Quando elas tinham uma lâmina plana e geralmente com dois fios, eles chamavam de xifos. Os povos gregos costumavam lutar em formação cerrada, naquilo que a gente chamava de falange oplítica, né? E os espartanos foram provavelmente o povo que levou ao extremo essa tática. Por consequência, eles acabaram adotando espadas bastante curtas, né? Para melhor se adaptar dentro daquele ambiente apertado que é uma formação de falange, né? E isso faz com que filmes muito famosos caiam numa completa anacronia, né? Se tornem completamente errados historicamente. Por exemplo, o 300 Esparta, né? Durante o Império de Alexandre, também foi bastante popular na Grécia o uso da espada chamada copis, né? Que é essa espada aqui da imagem, que ela tem essa lâmina característica, que ela é curvada, mas o fio fica do lado convexo da lâmina, né? Parecido com a kopesh egípcia, né? Nesse caso, ela foi bastante popular pela cavalaria de Alexandre, devido à sua grande capacidade de corte, né? Que era descrita como sendo descomunal, comparável até com a de alguns machados, pelo efeito de alavanca, que é fornecido por esse formato singular da lâmina. A substituição por ferro, ela veio de forma gradual, né? E durante muito tempo, o ferro ele era uma tecnologia alternativa ao bronze, né? Ele era considerado um material de segunda qualidade, quando o material de qualidade alta era o bronze, né? Se deu mais ou menos de 1000 até 800, 700 antes de Cristo. Porque nesse primeiro momento, o ferro ele era fundido. O endurecimento se dava marteladas, né? Então o ferro e o bronze acabam tendo qualidades de corte e outras propriedades muito similares entre si, né? Sendo que o ferro só passa a ser uma vantagem realmente ao bronze a partir do momento que você desenvolve o endurecimento por resfriamento, né? Então, durante o primeiro momento ali em que o ferro surge, ele vem com uma tecnologia de segunda qualidade, né? O bronze continua ainda mandando. Do período romano, a gente vai ter basicamente duas espadas que vão ser as mais populares. O gládio, bonitinho aqui, que é uma espada curta, né? É a mesma solução que os espartanos chegaram para lutar em uma formação cerrada, né? Ela é curta, né, e mais eficiente para se lutar lado a lado, soldado ali, todo mundo apertadinho, né? Uma espada curta era mais eficiente. Enquanto a cavalaria costumava optar mais por uma espada mais longa, né? Que seria a chamada spata. Pode ver que ela é bem mais longa, né? Ela já tem mais de 60 centímetros, 60 centímetros a 1 metro. O gládio não passa de 60, 70 centímetros. E aí o que aconteceu, né? Você tinha basicamente essas duas espadas, uma tipicamente dos legionários, né? Uma da frente de combate, né, para ser usada ali em ambiente apertado, e outra mais longa para ser usada em cima do cavalo, né? Ela era mais longa, então ela atingia melhor o alvo ali que estivesse no chão, né? Um soldado a pé. Acontece que Roma tem um período histórico muito longo, né? Assim como Roma muda muito, o exército muda bastante, embora a gente não estude muito isso na escola, fique meio parecendo que é tudo uma coisa só, né? Então, se você observa um soldado do auge da República como esse, e percebe ele usando essas armaduras mais complexas enfim, armaduras de placas, no caso uma lórica segmentata que está aí, né? E o gládio e tudo mais. Essa configuração é mais adequada para uma formação cerrada, né? E altamente especializada. O problema é que com a decadência de Roma, né, o exército também vai se tornando decadente. Então, por mais que esse fosse um soldado típico do período republicano, né, do auge da República, né? Quando a gente pega ali no Baixo Império Romano, quando as coisas já não vão mais tão bem, Roma já não é mais tão rica, né? Esse seria um soldado típico romano, né? Muito mais simples, né? A armadura mais barata, né? No caso, uma lórica ramata, né? Que seria de elos de aço, né? Bem mais simples, mais fácil de produzir, né? Menos eficiente, só que mais leve, enfim, tem vantagens e desvantagens, mas ela, no geral, é mais barata, né? E o gládio vai sendo substituído pela espata, né? Então, a especialização extrema do gládio vai ser substituída pela versatilidade de uma espada um pouco mais longa, né? Um pouco mais apta para ser usada em uma formação mais aberta, menos disciplinada, né? Um pouquinho mais livre, né? Para o soldado lutar um pouco mais livre, né? Então, o gládio vai sendo substituído pela espata, e a espata, por sua vez, é a avó de quase todas as espadas que a gente vai encontrar durante o período medieval, né? Você percebe que ela já tem os elementos típicos, né? Uma espada, ela tem uma guarda, um pomo, um punho, ela é plana, ela tem duas lâminas, enfim, ela lembra muito a espada medieval, né? Então ela seria a mãe das espadas medievais. Aí eu vou gravar outros vídeos mais pra frente para explicar
um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado.